Bem, então já são 19 horas, vamos começar. Boa noite aqui a todo mundo, Eduardo, Gilmara, Guilherme, Marcele, Boa Pedro, noite, Raíssa, professor. Tássio. Boa noite. Boa Faltando noite. só o João Boa noite. chegar aqui. Que instantes o João chega? Vou mandar mensagem para ele. Muito bem. Vamos ver então o que a gente já sabe até então e vamos avançar. Nós já definimos um traçado viário. Esse traçado viário anteriormente tinha 3 retas. Nós transformamos essas 3 retas em apenas 2, com uma curva concordando essas duas retas. Esse traçado foi estaqueado, né? E cada cota cada cota de cada estaca foi obtida através dessa planta. Preencheu-se uma caderneta onde nós tínhamos estacas e cotas e permitiu a construção de um perfil. Então, esse traçado, a princípio, ele está apoiado no perfil do terreno natural, que a gente chama. Quer dizer, é um terreno ainda sem movimentação de terra. É como se tivesse apoiado as estacas sem nenhuma terraplenagem. Tá ok? Então, a semana passada, foi possível a gente construir um perfil onde, de posse, né, das cotas de cada estaca, construiu-se o perfil no qual vocês até já entregaram o TP4. Esse perfil, então, conforme eu estava dizendo, é o perfil do terreno natural. Esse perfil eu também fiz aqui no AutoCAD. Esse é o perfil que vocês entregaram. Aqui está construído o perfil no AutoCAD. Nós combinamos que teria um exagero de 20 vezes. Logicamente, esse relevo não é tão acidentado assim, né? Tá exagerado. Não faz sentido nenhum o veículo ter que subir essa rampa toda e descer essa rampa toda. Ele está exagerado, no caso aqui, 20 vezes. Esse daqui está exagerado 10 vezes. Muito bem. Alguma dúvida, então, do que aconteceu do passado? Se não tem, vamos adiante. Bem, o assunto hoje, aula número 5, ela deve gastar da gente 2 semanas. Então, a gente vai ter essa semana e semana que vem no mesmo assunto. Então, hoje a gente vai conversar algumas teorias aqui, alguns assuntos, e provavelmente a gente vai fazer o item 1 e o item 2 do TP5. Então, para hoje tem o item 1 e o item 2 do TP5. O item 3, 4 e 5 fica para a semana que vem. Então, semana que vem não tem que entregar trabalho nenhum. Não tem que entregar TP semana que vem, não. Semana que vem é continuação. Muito bem. Aqui já tem um texto bem simplório, assim, ó. A plataforma da rodovia, isso que a gente projetou, não pode, muitas vezes, se apoiar diretamente no perfil do terreno. Vai ter que ocorrer, provavelmente, vejam aqui, por exemplo, nesse talude, tivemos aqui um corte. A rodovia, ela originalmente, aqui tinha um morro mais ou menos assim, ó, um morro aqui assim, e nessa região foi feito aqui um corte, e do lado esquerdo o aterro. Aqui, máquinas de terraplenagem. É fato, pessoal, que numa obra viária, seja rodovia, ferrovia, uma dutovia, qualquer via que você vai construir, o
o preço o valor da obra está diretamente relacionado à movimentação de terra. Quanto mais movimentação de terra tiver, mais onerosa é a obra, mais caro é a obra, né? Três fatores básicos influenciam num projeto de terraplenagem. Daqui uns dias, na aula número 7, se não me engano, na 7, nós vamos fazer o cálculo do volume de terraplenagem, né? Os volumes de corte e de aterro. Mas o que afeta basicamente esse projeto no seu custo é a topografia. Realmente, se tiver cortes e aterros muito altos. No caso, a geologia e geotecnia. Caso tiver que fazer, por exemplo, desmonte de rochas, né? Tiver um solo que não tem capacidade de carga suficiente para assentar o piso da rodovia, né? Que aí talvez teria que tirar o material e colocar outro material. E as questões de drenagem, às vezes tem que fazer esse aterro e tem que preocupar com o material que vai ser feito naquela região, o aterro. Então, basicamente, são esses três fatores que influenciam no custo da obra. A gente tem que pensar o seguinte, numa obra, então, de terraplenagem, quanto menos movimentar a terra, mais barata é a obra, mas geralmente não tem jeito. Então, se não tem jeito, a gente tentar, então, fazer uma compensação. Como assim a compensação? Fazer com que os cortes, o material do corte, seja utilizado no aterro, caso ele tiver característica geotécnica possível de fazer isso. Ou seja, onde você cortar, você usar o material para aterrar. E aí você vai fazendo um deslocamento desse material até que você faça uma adequação do relevo ao seu projeto. Bem, hoje nós vamos ter dois momentos, já estou começando aqui nessa primeira parte da terraplenagem, mas hoje a gente vai ver algumas máquinas e equipamentos, basicamente as máquinas e equipamentos a gente não vai comentar, mas máquinas comuns numa obra de terraplenagem. Quais máquinas são essas? Tem a motoniveladora, mais comumente chamada de patrol, escavadeira, um caminhão basculante, um rolo compactador, uma retroescavadeira, trator de esteiras, um motoscraper, aqui está só scraper, e pás carregadeiras. Basicamente, esse é o conjunto de máquinas necessárias para uma obra de terraplenagem. Eu não sei se vocês receberam, eu coloquei já no SIGA umas transparências que eu vou projetar aqui nesse momento. Alguma pergunta até então, pessoal? Não? Então vamos adiante. Então aqui tá assim, ó, máquinas para terraplenagem e algumas obras em geral. Aqui a gente já observa uma foto de um trator de esteiras, né? Um trator de esteiras, veja as esteiras. Aqui outras máquinas, temos aqui rolo, compactadores, temos aqui carregadeiras e outras máquinas. Bem, basicamente, nós temos essa classificação no emprego das máquinas de terraplenagem. Vocês já tiveram a disciplina de máquinas? Eu não sei se vocês já tiveram, se vão ter. Eu tô tendo. Tô fazendo agora. É VME? Veículo, máquinas e equipamentos. Eu já tive com o Sejão. Com o Eu tive com Sérgio. a Priscila. Beleza. fazer. Essas transparências aqui, inclusive, são do Sérgio. Então, quem já teve com o Sérgio aí vai ser revisão. Tá? Que eu peguei emprestado lá do Beleza. Sérgio Saraiva. Então, aqui, nós temos unidades tratoras, unidades de escavar, né, empurradoras. Provavelmente o Sérgio passou por isso com vocês. Unidade escavo transportadoras. Escava e transporta. Unidade escavo elevadoras. Escavar, elevar para poder colocar num caminhão, né? Unidades aplanadoras, que são as motoniveladoras, unidades transportadoras, unidades compactadoras. Basicamente, são essas aqui. Vamos lá, discriminando um pouco mais. Unidades tratoras.
Qual que é a função da unidade tratora? Função de rebocar, ou seja, puxar um equipamento, ou empurrar o material, ou algum implemento, ou a própria máquina. Nós temos unidades tratoras de pneus e de esteiras, né? Unidades escavo-empurradoras. Qual que é a função? De escavar, no caso, o próprio nome já diz, escavar o solo, né? E também de empurrar, mas aqui importante, a pequenas distâncias, em função do custo. Você não deve empurrar em distâncias muito grandes, pessoal, porque o custo das máquinas, talvez você já aprendeu também com o Sérgio, com o Geraldo, o custo é muito alto. Então, nós temos também unidades escavo-empurradoras do tipo de pneus e de esteiras, no caso com a lâmina, né, para justamente ter a função de empurradoras. As escavo-transportadoras, função escavar, carregar até uma distância curta também, e transportar, descarregar o solo. E, geralmente na caçamba de um caminhão, né? No caso, que temos os motoscraper, minto. Aqui eu só confundi com as escava-elevadoras. No caso, os motoscrapers já faz o seu trabalho todo em conjunto, tá? Então, o motoscraper não tem a função do caminhão, só uma correção. Ele já tem a função de todas as tarefas da obra de terraplenagem, no caso de escavar, carregar, transportar e distribuir o solo. Então, é o equipamento, vamos dizer, dos mais completos, apesar de terem poucos no mercado, tá, pessoal? É difícil achar um motoscraper atuando hoje em dia. Unidades escavo-elevadoras, qual a função? De escavar, no caso, erguer o material para carregamento. Aí temos as retroescavadeiras, escavadeiras e carregadeiras. A diferença de cada uma a gente vai ver na sequência. Unidades aplanadoras, no caso, a patrol, né? A motoniveladora, que é regularização de superfícies. Tanto, vocês vão ver também a função dela de acabamento de talude, é usado também. Unidades transportadoras, no caso, é o caminhão, basicamente. Unidades compactadoras, no caso, a função de compactação, são os rolos compactadores. Então, aqui uma figurinha básica de cada uma. Os tratores de pneus e tratores de esteira, né? Justamente para fazer aqui no caso, rebocar ou empurrar algum implemento ou máquina. Aqui tem implementos, no caso. Unidades escavo-empurradoras, no caso, com a lâmina, com de pneus e de esteiras. O motoscraper, que é o equipamento que eu disse para os senhores mais completo. As carregadeiras, então temos aqui uma carregadeira, aqui uma retroescavadeira. Aqui está trocado a ordem, tá, pessoal? A figurinha da retroescavadeira é essa, porque aqui está na ordem de carregadeira, retroescavadeira, escavadeira. Essa aqui é a retroescavadeira e escavadeira. Nós vamos ver algumas daqui a pouco. A motoniveladora, no caso, popularmente chamada de patrol ou patrola, o caminhão fora de estrada, ou outros modelos de caminhões, que a gente vai ver adiante, e os rolos compactadores, alguns modelos de rolos compactadores. As máquinas de uso, nós temos de obras em geral, no caso, nosso foco hoje de terraplenagem, mas algumas dessas máquinas são utilizadas em outros tipos de obra, no caso da área de transportes, beleza? Bem, aqui, não sei se vocês lembram dessa transparência aqui do Sérgio, ó, quem fez com o Sérgio. É uma transparência que mostra a diversidade de marcas, né? De todas essas máquinas da área de pavimentação. Das mais famosas aqui, temos a Caterpillar. Então, se vocês entrarem no site da Caterpillar, das mais famosas, a representante Guilherme, aí, representante da Fiat. A Fiat, nós temos a CNH. CNH. Não estou vendo a transparência, onde está aqui. New Holland Agriculture. Sim, a New Holland, a área agrícola, né? A Case também é bem famosa. E outras marcas. Tem marcas... Elas fundiram, né? Oi? Elas fundiram, né? Sim, algumas dessas marcas aqui fundiram. Vamos navegar agora por todas essas aqui, que a gente discutiu rapidamente. Então, aqui nós temos os tratores, no caso de pneus.
e os de esteiras. Qual que é a diferença quando a gente tem pneus e esteiras? Talvez vocês também já viram isso em máquinas. Um quadro aqui bem resumido, relacionando esteiras com pneus. Então, o esforço trator é grande, mas se tiver pouca aderência, vai perder o esforço trator, quer dizer, a capacidade de esforço da máquina. A aderência, esteiras, com certeza tem uma aderência muito maior do que os pneus. Flutuação. Flutuação diz respeito a estar, por exemplo, no local com barro. Então, a flutuação da máquina de esteiras vai conseguir ficar, vamos dizer, não vai patinar, enquanto que o de pneu pode ter problema de flutuação, né? Balanceamento, os dois na categoria são bons. E velocidade, o trator de esteiras realmente perde de longe quando nós temos um trator de rodas. Isso vale para todas as outras máquinas, pessoal. Porque nós vamos ter outras máquinas sendo de esteiras ou sendo de pneus. Aqui é só uma explicação do que eu comentei, rapidamente, sobre cada categoria, cada característica dessa, né? Depois vocês leem, porque isso está no SIGA A. Bem, unidades escavo-empurradoras. O que são as escavo-empurradoras? Escava, né? E empurra. Basicamente, nós temos, então, as de esteiras, com as lâminas, né? Aqui as de esteiras e uma de rodas, de pneus. Temos umas bem grandinhas aqui. Vejam essa daqui, como é que é parruda, né? Umas outras aqui interessantes também, para escarificar o solo, né? Aqui outro de esteiras. E outra de esteiras. Aqui temos trator de pneus com lâmina. Com certeza essa daqui tem uma aderência muito maior, né? As esteiras proporcionam uma aderência muito grande no terreno. Mas faz com que também vamos dizer, o custo da produção dela seja maior também, tá? Os tratores, no caso de pneus, também com lâminas. Veja essa aqui, como é que é parruda, essa grande, olha, da área de mineração. Se tivéssemos lá no DET, poderíamos ter programado a visita técnica, que a gente sempre faz na mineração. Infelizmente, mas depois a gente programa essa visita técnica. Sobre as unidades escavo-transportadoras, os motoscrapers. Temos aqui algumas fotos do motoscraper em atividade. Então, temos alguns modelos aí, na Caterpillar, né? No caso, unidades escavo-elevadoras. Então, nós estamos vendo aqui agora as carregadeiras. Veja como é que essa aqui é grandinha também, olha. Olha a caminhonete pertinho dela. Então, essa aqui, no caso de pneus, função, carregar, né? Carregar material e colocar no caminhão. Carregar, no caso, e elevar o material. Essa, no caso de pneus. E essas aqui de esteiras. Geralmente, é uma máquina mais ágil, ela é preferencial que ela seja de pneus, tá, pessoal? Para ter uma agilidade maior de trabalho. Mas existem também as de esteiras. Não é muito comum, não, mas olha essa daqui que interessante, trabalhando no Gusa. Você vê, o bicho está enfrentando aqui um calorzinho aqui. Uma mini carregadeira, aqui no caso, muitas vezes se denomina várias marcas só de Bobcat. Bobcat, no caso, é uma marca. Tá? Mas existem mini carregadeiras de voo de outras marcas, da Volvo, da Caterpillar, né? É muito comum de se ver uma mini carregadeira, pessoal, numa obra de terraplanagem, numa obra em geral, porque ela faz pequenos serviços, assim, ela tem uma acessibilidade muito fácil, né? Consegue entrar em locais muito confinados, e é bem interessante. No caso, as retroescavadeiras. No caso aqui, né, a retroescavadeira tem a lâmina, tem a lâmina e tem a pazinha aqui, né?
Você vai ter uma diferença. Aqui são as retroescavadeiras em atividade. Também é uma máquina muito versátil, muito interessante para obras de terraplenagem, principalmente de médio porte, tá? Aqui já a escavadeira. Veja que a pá, né, a diferença aqui no caso, que a retro, a gente tem a pazinha aqui, né, a mãozinha aqui, e a lâmina na frente, a carregadeira. No caso, a escavadeira, ela só tem a pá aqui para escavar o material. Também temos aqui de esteiras, né? Outra aqui em atividade, as escavadeiras. Aqui, escavadeiras sobre pneus não é muito comum. Mais comum, pessoal, são as escavadeiras de esteiras, tá? Justamente para poder entrar em locais assim, realmente que de difícil acesso. Então, as de pneus existem, mas não são tão comuns, não. Aqui as escavadeiras em atividade. Veja aqui fazendo talode, né? Talodando, ajudando a fazer talode, limpando um terreno, içando rochas, né? É uma máquina também muito versátil. Ela em operação novamente, algumas atividades da escavadeiras. Aqui uma escavadeira já de grande porte, com, no caso, uma dragline, que são esses, aqui no caso, para fazendo, tirando material para, desassoreando, né, leitos de, de rio ou de córrego, tirando material com essa caçamba. Aqui no caso, as garras, né, também é bem comum acoplar na escavadeira essas garras, né, aqui pegando material, pegando um gusa. Isso aqui eu acho que foi até foto que a gente tirou. Eu estava até nessa obra no dia. Estou lembrando da foto aqui agora. Aqui no caso também as garras para pegar um outro tipo de material. Isso aqui também é bem comum, pessoal, na escavadeira, acoplar um rompedor. Aqui dá para ver, não sei se dá para ver, pequenininho, mas na ponta um rompedor, para justamente triturando ou ir fragmentando as rochas, para justamente você ir tirando esse material. Ao invés de implodir o material, vai se arrancando através do rompedor. Aqui outro rompedor novamente. Então, a única máquina que teria condição de arrancar esse material, no caso, é a escavadeira dotada de um rompedor. Aqui, no caso, uma máquina também fundamental na terraplenagem são as motoniveladoras. Aqui uma da Volvo, aqui uma da Caterpillar. Então, ela tem a sua lâmina, né, para fazer a distribuição do material. Aqui já uma grade, né, para fazer a homogeneização de material. Aqui, já a distribuição de materiais também, né? E aqui já facilitando a construção da inclinação desse talude aqui, ó. Unidades transportadoras. Temos alguns caminhõezinhos aqui. Aqui uns caminhões fora de estrada. Esses caminhões tão grandes assim, são mais utilizados em mineração, tá, pessoal? Aqui, não sei se dá para vocês verem, aqui é o Sérgio. Aqui é o Sérgio. Aqui sou eu. Estou escondidinho aqui, mas estou aqui nessa... Você veja o tamanho do pneu perto da gente, né? Incrível. Então, aqui nós temos mais fotos de caminhões fora de estrada. Para obra de terraplenagem, pessoal, isso aqui se torna um custo muito alto. Você tem a manutenção de um caminhão desse. Só obras de grande porte, uma terraplenagem, vamos dizer, de uma hidrelétrica, uma coisa assim que... Ou na mineração, né? Que aí não é terraplenagem, aí é a movimentação realmente do minério. Mas em obras menores, os caminhões, em obras de terraplenagem, comumente são caminhões menores. Aqui algumas fotos que o Sérgio tirou da época. Achei interessante manter essas fotos. Olha só que
esse bloco, esse matacão aqui gigante, né? Olha o caminhão como é que ficou. Esse daqui já passou por cima da caminhonete. Ó. Aqui outros caminhões, de modo geral, o caminhão mais comum de terraplenagem é esse daqui, ó, basculante. Joga-se o material aqui dentro, eleva-se a báscula, né? Praticamente entornar o material. Outros caminhões utilizados em obras, no caso de pavimentação e terraplenagem. Caminhão-pipa, muito utilizado em obras de terraplenagem. No caso, espargidor, obra de pavimentação. Betoneira, obras em geral. E outros caminhões diversos, né? Que aí também um caminhão Monk, às vezes é utilizado em obras, em geral também de construção civil. E pelas transparências aqui que eu peguei do Sérgio, vem trazendo outros caminhões aqui. Não faz, às vezes, muito sentido para a nossa área, né? Mas são caminhões, né, que são do dia a dia, frigoríficos, baú de combustível, etc. Mais caminhões, no caso aqui, um também específico, que é de uma usina, né, de lama asfáltica. E, finalmente, os rolos compactadores. Os rolos compactadores, no caso, rolo do tipo liso e rolo de pata curta. Não sei se vocês também já chegaram a especificar estes. Aqui mais modelos de marcas de rolos, os mais famosos, assim, que a gente vê no dia a dia da obra, Caterpillar e esse Dynapac. São os mais comuns, que dominam, vamos dizer, o mercado de rolos compactadores. Aqui outros modelos também, tá, pessoal? Aqui no caso de pneus, né? Aqui um rolo tamping, que são esses, tipo tem uma, tipo um, como é que eu vou explicar isso aqui? É um rolo com esses pés de carneiro aqui, ó. Tipo umas sapatas, estão vendo? Para facilitar, muito utilizado aqui, no caso, está sendo utilizado para aterro sanitário, tá vendo? Para compactar o aterro sanitário. Ele tem a função aqui de empurrar, ele tem uma lâmina também que empurra e compacta. E aqui, no geral, algumas máquinas, uma transparência, vamos dizer, mais geral. Basicamente, é isto que se resume a algumas máquinas da área de terraplenagem. Aí, então, depois dessa passada pelas máquinas, eu vou aqui até o item 1. Veja só o item 1 do TP5. Tá assim, pesquise fotos, marcas e especificações de cada uma das máquinas citadas da página 21. Justamente são essas aqui, da página 21. Opa. Para uma obra de terraplenagem. Então, eu imagino aqui, você pesquisa lá, digita no Google lá, sei lá, motoniveladora, Caterpillar, vai vir fotos, provavelmente, vão vir algumas marcas, se não citar a marca, né? Se digitar só no Google motoniveladora, vai vir zilhões de marcas. E de alguma dessas marcas, ou de algum modelo deste, você pegar um resumo de uma especificação. Como é que eu imagino fazer esse item 1 aqui, então, para vocês entregarem? Façam a pesquisa de cada uma destas máquinas que eu citei, dá um print screen, seja, e copia e cola no PowerPoint, por exemplo, ou no Word, e assim vai navegando de máquina em máquina, salva isso e já tem pronto o item 1. Alguma dúvida para fazer o item 1? Então, basicamente, é utilizar o slide, professor? Não vai pegar o meu não, porque senão fica muito igual, né? Ah, Vai na internet, Pedro, digita lá uma máquina daquelas e dá uma navegada lá, dá um print screen e faz um PowerPoint rapidinho. tá, beleza. Apesar de que o meu PowerPoint está disponível também, tá? Mas não vai fazer igual porque
Não, eu pensei só utilizar as fotos para depois comparar, combinar com as marcas e as especificações. Tá, eu entendi. Aí é mais ou menos por aí mesmo. Aí você mesmo Beleza. faz você faz a sua sequência. Pode ser apenas uma ou duas fotos de cada modelo, vamos dizer, ou de uma Beleza. marca que você queira. Você pode entrar lá no site da Caterpillar, que você vai ver que tem todos lá os modelos. Ou você pode diversificar entre marcas, ou colocar duas de cada marca, só para você, Combinado. tá bom? Mais Beleza. alguma dúvida, Valeu. pessoal, desse item 1? Professor, uma dúvida com relação ao termo. Terraplanagem, o pessoal fala muito. É errado ou pode ser também? Os dois termos são aceitos, Pedro, tanto Ah, terraplenagem quanto aham. terraplanagem. Os Tá, dois termos são bem, não são corretos, vamos dizer, tá ok. Valeu, professor. tá bom? Alguma dúvida do item 1? Tá de boa? Bem, não havendo, então, vamos mais um pouquinho de teoria aqui. Quando a gente fez o perfil, agora há pouco, né? Quando a gente chegou nesse perfil e que vocês entregaram, muitas vezes o veículo não pode passar aqui nesse relevo, porque é um relevo muito acidentado, muito irregular. Então, nós vamos propor, nessa aula número 5, fazer um projeto de uma rampa que seja constante. A essa rampa constante, ou essa inclinação constante, dá-se o nome de grade. Então, grade, muitos dos livros trazem grade como sinônimo de projeto. Então, seria um projeto de uma inclinação constante. No caso aqui, o que está acontecendo no perfil? Como a gente tem um ponto mais alto e depois o perfil desce, decidiu-se fazer um grade ou um projeto que aqui fosse o ápice, vamos dizer, o ponto mais alto, e depois ele descesse. Aí esse ponto aqui onde tem sobe e desce, denominado então de P e V. É um ponto de inflexão vertical. Lá no desenho da planta, na curva, nós tínhamos o PI, que era o ponto de inflexão. Aqui já temos o PIV, que é um ponto de inflexão também, só que vertical. Então, veja só, quando a gente tiver projetado esses grades, o veículo vai passar aqui, ó. É aqui que vai apoiar o veículo. O veículo está apoiando aqui. Logicamente que vai ter regiões que vão estar mais alta que o terreno. No caso, se estiver mais alto que o terreno, vão dar o quê? Aterro. Eu tenho que aterrar, porque o meu projeto está acima do terreno. E vão ter regiões, por exemplo, que o meu projeto ele está enterrado. Aqui em cima está o relevo e aqui embaixo está o projeto. Então eu vou ter que cortar. Esses cortes e aterros que vão ser assuntos daqui a pouco. Beleza? Bem, Aula. antes da gente continuar, então, eu vou revisar com vocês uma fórmula aqui e o uso dessa fórmula. Só um momento. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ok. Tem uma fórmula que a gente aprendeu em topografia. Se não aprendeu, a gente revisa, a gente aprende, que é essa fórmula aqui, ó. Inclinação, declividade ou rampa, a gente vai pegar o desnível, dividir pela distância, e se a gente quer em percentagem, vamos multiplicar por 100. Então, vamos trazer essa fórmula para cá. Inclinação em percentagem é igual a diferença de nível dividido pela distância vezes 100. Vamos supor que eu tenha aqui um terreno
Eu tenho aqui um ponto A, aqui um ponto B, isso visto em perfil, tá, pessoal? Tá, estou vendo em perfil, e eu tenho uma diferença de nível de A para B igual a 10 metros. Numa distância de 100 metros. Então, tem um desnível aqui de mais 10 metros. Para esse exemplo aí bem fácil, eu tenho aqui a inclinação em percentagem de A para B é igual. Diferença de nível, mais 10. Distância, 100. Vezes 100, para aparecer em percentagem, corta, corta, igual a mais 10%. Fácil, né? Vamos supor, então, que eu tenho o seguinte, eu tenha uma distância também de 100 metros agora, e eu tenho agora um desnível de 20 metros. E eu tenho um ponto C, um ponto D. Eu tenho a mesma distância com um desnível maior. No caso, a inclinação em percentagem de C para D é igual desnível mais 20, por que mais? Pessoal, só o sinal aqui que é importante também, porque está subindo. De C para D, está subindo. Então, mais 20 dividido por 100, no caso, vezes 100, no caso aqui, mais 20%. Então, nesse caso, primeiro, eu tenho uma inclinação de mais 10%, e esse aqui de mais 20%. Até aí, alguma dúvida? Fácil, né? Mais 10%, mais 20%. Vejam aí se tem dúvidas, se quer que repete. Bem, não tendo dúvidas, vamos adiante. É muito comum a gente colocar a inclinação na unidade de metro por metro. Como assim? Se eu pegar a inclinação e pegar o desnível dividido pela distância, nós temos, para esse primeiro exemplo aqui, 10 dividido por 100, 0,10 metros por metro. Isso aqui, por que que é revisão? Eu me lembro quando a gente estava iniciando lá no projetos, a gente fez um exercício na rua, lembram? Na rua a gente fez com inclinômetro e a gente mediu a declividade ou a inclinação da rua. A gente mediu lá com o equipamento. E esse assunto nós discutimos lá no quadro, ó, já tem um tempão isso. Isso foi quando, hein? Fevereiro, março. Já faz uma eternidade. Mas a gente pode escrever, então, isso daqui, pessoal, ó, isso daqui, mais 10%, é a mesma coisa que isso aqui. Assim, é a inclinação, é na unidade em percentagem. Na verdade, unidade de percentagem não existe, né? É dado em percentagem ou na unidade metro por metro. Alguma dúvida até então? Any question? Tranquilo, tudo. Fácil, né? Bem, aí então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um zoom aqui nesse exercício. Não, eu vou fazer um outro aqui, quer ver? Um momento. Vou apagar isso daqui. Imagina, então, que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho aqui um terreno visto em perfil. Aqui eu estou na estaca 10, por exemplo. Aqui eu estou na estaca 23 mais 10 metros. Eu tenho uma declividade que é dado de projeto de mais 4%. E pergunta-se qual que é o desnível
do ponto A até o ponto B. Então, esse tipo de exercício é bem simplório, mas a gente usa muito. Dado algumas informações, calcular as demais. É só, no caso, a aplicação simples de fórmula, né? Inclinação de A até B em percentagem é igual. Vou copiar a fórmula primeiro. Desnível sobre a distância só para fixar. Vezes 100. Essa é a fórmula que a gente está treinando. Então, inclinação de A para B, mais 4%, dividido. Esse 100 aqui vai passar dividindo para cá, dividido por 100, é igual. Desnível. Desnível, dividido pela distância. Bem, a distância aqui, no caso, qual que é a distância daqui até aqui? Nós temos que é 23 vezes 20 mais 10, menos, no caso, 23, porque 23 estacas vezes 20 vai dar a distância, né, em estacas, menos estaca, menos 10 vezes 20. No caso aqui, menos 10 vezes 20. Portanto, a diferença de nível é igual a 4 dividido por 100, que multiplica, deixa eu ver aqui, 23 vezes 20, 460, 460 com 10, 470, 470 menos 200. 470 menos 200, 270. 270. Portanto, caramba, deu uma conta meio esquisita aqui. 4 vezes 27 sobre 10. 27 vezes 4. 7 vezes 4. 28. 108. 4 vezes 2. 8. Quanto? 108. 108 por 10. 10,8, né? Mais 10,8. Então, esse é o desnível. Tá errado? O 4% ali não seria 0,04, não? Não. Aqui no caso, como foi dado aqui em percentagem, é essa parte aqui, ó, que corresponde a 0,04. Aí poderia ser 0,04 vezes 270. Tá certa essa conta aqui, pessoal? Então, eu acho que o 4% ali de cima, não, Túlio? Na linha de cima aí. Tá certo. Seria 4 sobre 100 dividido por 100, não? Não. Se eu tenho a unidade aqui, no caso, dada em percentagem, Guilherme, no caso, seria colocar o 4 aqui, ó. 4% dividido por 100. Entendeu? Seria colocar 0,04 se não tivesse dividido por 100. Tá aqui. Acho que ele está confundindo, é porque você colocou 4% sobre 100. E é só 4 sobre 100, não? Mas tudo bem, pode apagar o porcento aqui. Tá. Acho que foi isso mesmo, Marcelo. Pode apagar essa porcentagem aqui. Vai ficar 4 sobre 100. É porque passou dividindo para cá, né? O 100 passou dividindo. E justamente o 4 sobre 100 é o tal do 0,04. Isso. Bem, então, esse tipo de exercício, que é uma aplicação direta de fórmula, é bem comum em exercícios que tiver inclinação e que aparece aqui na página 24, neste exemplo aqui. Veja que é bem parecido com o exemplo que eu fiz agora há pouco. Imagina que eu tenho um ponto de cota igual a 100, um ponto de B de cota que eu não conheço, que eu estou procurando, uma inclinação de 4%, por acaso eu dei o exemplo parecido, né? 4%. Esse ponto está na estaca 12 mais 10, esse ponto na estaca 25 mais 12.
A fórmula básica que a gente está aprendendo é essa. Aqui no caso, 4%. Aqui pegou o 100 e passou dividindo. Então, ficou 4 sobre 100, que é igual. Desnível. Eu estou procurando, não conheço o desnível. No caso, dividido pela distância. A distância, 25 vezes 20, com 12, né? Menos a distância de 12 vezes 20, mais 10. Fazendo essa conta, pessoal, vai achar aqui nesse exercício um desnível, a diferença de nível daqui até aqui, de mais 10,48. Se a cota de origem é 100, 100 somando com 10, 110. Então, esse exemplo é apenas para fixar o que a gente aprendeu. Alguma dúvida desse exemplo? Foi um pouco rápido, não sei se vocês entenderam. Tá de boa este? No caso aqui, é uma aplicação bem simples de fórmula, tá, pessoal? Tuller, Diga. é só uma dúvida que eu fiquei em relação a isso aqui. Ficou claro que você explicou, né? Quando está subindo, essa rampa aqui, a inclinação, ela é positiva. Aí, quando a gente está falando desse desnível aqui, tem alguma situação que eu iria acompanhar esse desnível em ser mais 10,48, ele está acompanhando em relação à inclinação? Ao sentido Sim. positivo da inclinação? Sim. Se eu tiver aqui o exercício descendo, a inclinação vai dar negativa, porque o desnível é negativo. Então, se eu tiver um exemplo, no caso, de um desnível negativo, assim, por exemplo, quer ver? Vou apagar isso daqui, tá, pessoal? Essa bagunça aqui. Se eu tiver, por exemplo, essa situação. Opa, só um momento. Só um momento. Se eu tiver uma situação que eu tenha um ponto A, um ponto B, aonde esse desnível é, por exemplo, de menos 10, para uma distância de 100 metros. Aqui eu tenho que a inclinação em percentagem é igual diferença de nível sobre a distância vezes 100. Para esse exemplo, inclinação em percentagem é igual a menos 10 dividido pela distância, que é 100, vezes 100. No caso aqui, menos 10%. Então, Ótimo, inclinação obrigado. igual a menos 10%. A inclinação, então, vai ser positiva se estiver subindo e vai ser negativa se estiver descendo. O sinal é função do desnível. Se estiver descendo, descendente, tá? Inclinação descendente. Subindo, inclinação ascendente. Combinado? Tá ok, obrigada. Tá. Agora vamos para o item 2 do TP5, então. Já que a gente já sabe aplicar algumas fórmulas, vamos fazer esse item 2 aqui. Eu vou fazer o primeiro e vocês façam depois sozinhos o segundo, hein? Está dizendo assim, ó. Calcular a inclinação do terreno em percentagem e em metro por metro. A gente acabou de ver que em percentagem, na fórmula, multiplica por 100, e em metro por metro não multiplica por 100, né? Uma multiplica por 100, outra não. E em metro por metro dá estaca 1 mais 8, até estaca 8 mais 12, do perfil do TP4. Como assim do perfil do TP4? Vocês entregaram o perfil do TP4, então é possível, através do perfil, ou através da planta com curva de nível, aí tanto faz, talvez o perfil seja mais fácil, você pegar as cotas desses pontos. Como assim? Vou fazer aqui para vocês verem. Então, está pedindo aqui a inclinação, que vai da estaca 8 mais... 8 não. 1 mais 8. Só um momento. A inclinação
que vai da estaca 1 mais 8 até a estaca 8 mais 12. 8 mais 12 metros. Então, é necessário, pessoal, a gente descobrir qual que é a cota dessas estacas. Senão não tem como fazer o cálculo. Bem, como é que vocês vão descobrir a cota dessas estacas? Vocês vão no perfil. Aqui, no caso, eu vou no meu perfil, tá, pessoal, do CAD. Quem fez à mão, beleza. Vai no perfil que vocês fizeram à mão. Eu vou dar um zoom aqui no meu perfil. Tá de 2 em 2 estacas, né? Acredito que a de vocês também. No caso aqui, eu vou achar onde que, no caso, tá a estaca 1. No caso aí, é só vocês pegarem uma régua e medir, né? Aqui no meu caso, aqui, então, é só... Aqui está a estaca 1. Veja que eu quero a da estaca 1 mais 8. Então, aqui, eu vou descobrir onde está esse 1 mais 8. Vou botar um pontinho aqui só para vocês verem. Aí, na casa de vocês, basta pegar uma régua e medir. Vamos ver se tem 8 metros aqui mesmo, ó. Ó, deu 8, tá vendo? Então, estaca 0, estaca 1. Estaca 1 mais 8. Aqui no meio seria 1 mais 10. 1 mais 8. A partir deste ponto, eu vou traçar aqui, só um momento. Deixa eu criar aqui, só um momento. Vou criar aqui uma reta horizontal, a partir desse ponto, até interceptar o perfil. Só fazer um negócio aqui antes, só um momento. Esse meu perfil aqui. Pronto. Beleza. Então, aqui, pega-se uma reta, uma régua de vocês aí, e veja onde vai interceptar no perfil. Vou fazer uma reta passante aqui, passando, e faz uma reta onde vai bater a cota. No caso aqui, pode ser aqui, pessoal, no papel que vocês desenharam, ó, cota 506, no meio, que seria 506,5, aqui no caso seria 506,3, pode ter uma estimativa, tá? Ó, de novo, bateu entre o 506 e 507. No meio seria 506,5, aqui no caso 506,3. Ah, tá, entendi. Então, beleza. Então, vem aqui e escreve 506,3. Essa é a cota da estaca 1 mais 8. 506,3. Eu vou fazer mais uma só para fixar, então. A outra estaca é da 8 mais 12. Deixa eu ver meu desenho aqui, então. Estaca 8 está aqui. No caso, vou pegar uma régua, medir 12 metros. Vou colocar um pontinho aqui. Então, nós vamos ter aqui 8 mais 12. Ó, aqui estaca 8. Aqui no meio seria estaca 9. No caso, 8 mais 12. A partir desse ponto que eu acabei de desenhar, eu vou subir uma vertical. Com a régua de vocês aí, vocês sobem uma vertical, né? E, ó, coincidência, pessoal. Por acaso, bateu em cima do ponto, olha. Desculpa, bateu em cima de uma cota inteira. Isso foi sorte, tá? Ó, então, a partir desse ponto aqui, eu vou trazer para cá, no caso, 515 inteiro, tá vendo? Isso foi sorte.
Então, eu venho, a cota da estaca 8 mais 12 é 515. Isso foi coincidência, que é inteiro, tá, pessoal? E aí, basta usar a fórmula agora. Inclinação é igual ao desnível dividido pela distância. Que é igual, desnível, 515 é a cota de chegada, né? Menos a cota de saída, 506,3. Dividido. Distância, estaca 8 mais 12, então seria 8 vezes 20, mais 12, menos, estaca 1 mais 8, 1 vezes 20. Alguém tem calculadora aí, pessoal? 1 vezes 20 mais 8. No caso aqui, para sair em percentagem, é só fazer vezes 100. No caso aqui, vezes 100. É igual... Quanto dá essa conta, hein? É só, pessoal, fazer a conta, tá? Tem máquina aí, João? Tenho. Vou fazer aqui agora. Aqui. 6,04. 6,04%. Beleza, então põe mais. Por que mais? Porque está subindo, né? Porque essa cota menos essa é positiva. Mais 6,04%. Ou 0,0604 metro por metro. Tanto assim quanto assim está certo, tá, pessoal? E aí, foi muito rápido, entenderam? Quer que repete? Esse nível de inclinação para aquelas rodovias lá é muito, né, professor? Você falou que elas admitem no máximo 4, não é? Pois é. Aí, na semana que vem, a gente vai justamente, Guilherme, combinar umas declividades máximas que a gente pode adotar para a nossa rodovia. Isso com base justamente no que você está comentando. Opa, passei. Aqui, ó. Com base nas classes, nós vamos ter rampas máximas. Vocês dá para você ver aí, ó. 3, 4, 5. São valores bem baixos. É aqui justamente que a gente vai fazer semana que vem, adotando para nosso traçado alguma dessas rampas. Não, beleza, doutor, perfeito. Beleza? Então, vamos recapitular aqui. Então, nós temos o item 1, que é aquela discussão que a gente fez sobre as máquinas, né? Mas para vocês interagirem com... O ideal realmente é ir para campo e ver a máquina, né? Se pudesse, é lá ver a produção da máquina, a máquina funcionando. Se não tem essa oportunidade agora, daqui a pouco tem lá no estágio, ou quando vocês forem trabalhar. Então, a primeira parte do exercício é essa pesquisa de escritório, infelizmente. E a segunda parte, a gente é uma aplicação da fórmula. Nós calculamos da estaca 1 para a estaca 8, e vocês calculam depois da estaca 24 para a estaca 40. Vocês fazem da 24 mais 0 para 40 mais 10. Provavelmente, essa segunda vai dar negativo. E como é que vocês obtêm a cota para fazer o exercício? Em cima do perfil. É com o perfil de vocês que vocês vão extrair as cotas para fazer o item 2. E aí, difícil? Tá fácil demais, né? Muito detalhe nessa parte. Mas não é difícil. Não.
Mas você vai ver que quando você estiver fazendo, é bem de boa. Pessoal, ó, então já são 20 horas. Nós estamos indo num ritmo, tá bom. Não tá nem rápido, nem devagar. Tá dentro do planejado. E semana que vem, a gente faz os outros itens do TP5 e já entrega o TP5. Alguma dúvida ficou hoje? Tá de boa? Tranquilo. Então tá. Ó, boa semana para vocês. Não deixem acumular as coisas. Tentem fazer de forma a ir matando tudo que vocês puderem matar dos outros professores. Não vai deixando acumular as coisas, não. Beleza? E aqui, vamos nesse nosso ritmo aqui. Tá ótimo. Beleza. Tá bom, Raíssa, Pedro, Marcele, Gilmara, um abraço. Beleza, Tule. Valeu, Tá, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa semana. Obrigado. Tchau, gente. Estamos Olha, interrompendo. tchau, Um abraço. Boa semana aí. Valeu. Valeu. Tchau. Vou